primeiro gerou nos pensamentos dele, para depois foi sendo colocado em prática. Diz que quando a gente peca em pensamento, a gente peca 2 vezes. Primeiro, quando a gente pensa no ato, na coisa errada. E depois, quando a gente coloca em ação. Aqui o rei Davi, ele viu aquela mulher, e em vez de desviar do mal, não. Ele começou a pensar, ele deixou que os pensamentos, a beleza daquela mulher fosse plantado no coração dele, e aqueles pensamentos brotaram o desejo por ela. E através de um ato errado, de um pensamento que começou impuro, teve muitas consequências que nós conhecemos a história das consequências que teve o ato errado que o rei Davi teve, né? Assim é na nossa vida também. Quantas vezes a gente deixa se abater por um problema, começa a se preocupar, deixar que aquilo... Às vezes o problema nem é tão grande assim, mas de tanto tu pensar e ter aquilo lá na cabeça e ficar... Às vezes a gente torna ele maior do que ele é. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com o que a gente está pensando, o que a gente está deixando que entre nos nossos pensamentos. Porque é aí onde começa tudo. Tudo começa com o nosso pensamento. Se o pensamento for bom, a gente deve plantar ele sim. Deve semear, deve regar, deve cultivar sim. Pensamentos que nos aproximam, que nos levam para próximo de Deus. Pensamento que vem do alto. Vamos estar lendo mais um passo para que a gente possa se livrar dos pensamentos impuros. Seguir os passos de Jesus. Vamos ler lá em Jeremias 17. Jeremias 17, 9. Amém, irmãos? O que Jesus fazia? Quais eram os passos de Jesus? Jesus, ele era correto, ele se desviava do mal, ele entregou a sua vida por nós, ele foi humilhado, ele nunca revidou as coisas. E nós, será que conseguimos seguir os passos de Jesus? Será que a gente já tentou se colocar no lugar dele e tentar ser igual a ele? Vamos ler o que está escrito aqui. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Amém, irmãos? Olha aqui, Deus está falando que ele examina o nosso coração. A pastora falava antes que ele conhece os nossos pensamentos. Antes mesmo de nós agir, ele já conhece. Ele sabe tudo que nós estamos pensando, o que nós vamos fazer. Então, muitas vezes a gente pensa, mas eu estou pensando, eu só pensei naquilo. Ninguém está sabendo. Não, Deus já está sabendo, ele está vendo nossos pensamentos. Aqui fica para nós seguir os passos de Jesus, para que a gente tenha o coração quebrantado, para que a gente seja mais humano, que a gente sinta a dor do nosso irmão, que a gente seja que nem Jesus Cristo. Já parou para pensar quando tu se depara com alguma coisa, o que Jesus faria no meu lugar? Como ele agiria em certas situações? Quando a gente ouve alguma coisa que a gente não gosta, qual é a primeira reação que a gente tem? A gente já pensa logo em dar uma resposta, né? Quando alguém nos ofende ou algo do tipo. Jesus, ele foi ofendido e ele aguentou calado. Então, esse é os passos que ele quer que que a gente siga ele, que a gente tente ser pelo menos um pouco mais parecido com ele. De a gente não procurar ter esses pensamentos. E quem de nós tem coragem de se entregar a vida para salvar outras pessoas? Muitas vezes a gente procura salvar a própria vida, né? Na hora de um aperto, a gente pensa na gente. O que Jesus faria no nosso lugar? Provavelmente, ele se entregou por nós. Então, nós também devíamos ter esses pensamentos. Amém, irmãos? Vamos lá para um terceiro passo.
de como evitar os pensamentos impuros. Entregue seus medos e ansiedades a Cristo. Oh, como não é fácil, né? Deus trabalhou muito no meu coração e quando Ele me deu essa palavra, Ele vem me tratando há algum tempo e eu tenho orado e pedido, porque os meus medos e a minha ansiedade, por muito tempo me dominaram. Hoje, graças a Deus, eu consigo não viver mais nessa escravidão. Eu passava noites acordada pensando como eu resolveria os problemas. E desde quando que isso resolveu algum problema, né? Eu só criei mais para a minha vida, né? Porque eu passei acordada, eu não dormia, eu me preocupava e os pensamentos, o que ia acontecer lá na frente. E de nada adiantou isso, né? Porque eu não consegui resolver os problemas, né? Então aqui, ó, entregue seus medos e ansiedades a Cristo. Vamos ler lá em Filipenses 4. Filipenses 4, 6. Amém, irmãos? Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Amém, irmãos? Olha que texto mais lindo, né? Não se preocupem com nada. Entreguem tudo a Cristo com o coração agradecido. Deus tinha colocado essa palavra já no meu coração há alguns dias. E semana passada eu estava estudando, lendo a palavra, estudando, anotando no caderno, faço minhas anotações quando Deus vai me dando alguma palavra. Eu estava anotando lá, estava preparando e o meu telefone tocou. E eu atendi o meu telefone e era uma notícia não agradável, nada agradável, não era muito boa. Na hora eu ouvi, eu disse, tudo bem, vamos resolver, vamos pensar o que fazer. E tudo certo, desliguei o telefone. Mas assim que eu desliguei o telefone, aquelas preocupações começaram, né? Eu estava lá sozinha e começou aquele pensamento, e agora? Como é que eu vou resolver isso? O que eu vou fazer? Meu Deus, e tal coisa. E aqueles pensamentos começaram na minha cabeça. De repente, como um vento, o Espírito Santo soprou em mim e me disse, Carmen, o que tu estava fazendo antes desse telefonema? Meu Deus, eu estava preparando a palavra. E sobre o que era a palavra? Sobre pensamentos impuros. O que eu estava fazendo não era deixando de ter um pensamento impuro, porque eu estava tendo uma preocupação desnecessária. No mesmo momento, eu comecei a orar. Eu comecei a orar e pedir, Senhor, esse problema, essa situação desagradável que aconteceu, não chega nem a ser um problema, né? Não vamos colocar como um problema, porque quando tu pensa que é um problema, ele aumenta, né? Vamos colocar como uma situação desagradável. E aí eu entreguei nas mãos do Senhor, eu comecei a orar, eu coloquei um louvor, que até pedi para o pastor cantar para a gente depois desse louvor. Eu coloquei um louvor e comecei a louvar o Senhor. Já fazem mais de uma semana que isso aconteceu, as coisas estão se ajeitando, eu não me preocupei mais. Graças a Deus eu consegui entregar de coração nas mãos do Senhor. E Ele tem providenciado tudo. Não adianta, eu já passei muitas e muitas noites no meu passado, antes de me converter, antes de vir para Cristo, pensando. Eu preguei aqui a outra vez sobre perdão. Eu tinha dificuldade para liberar perdão.
Eu tinha no meu coração, eu tinha pensamentos horríveis, de vingança, de raiva, do que eu ia falar para a pessoa. Isso tudo era dentro da minha cabeça, tudo no meu pensamento. E eu deixava que esses pensamentos dominassem a minha vida. Hoje, como eu estou em Cristo, eu entendo que esses pensamentos não podem me dominar. Nós não podemos deixar que os pensamentos impuros dominem a nossa vida, porque eles pegam o nosso coração e aí a gente acaba fazendo as coisas erradas. Então, por isso, nós devemos ter a nossa mente sempre voltada para Cristo, sempre orando e pedindo a Ele, e entregando nossas ansiedades, nossos medos a Ele. Às vezes não é fácil, às vezes os pensamentos vêm, mas o que a gente tem que fazer é não deixar que eles permaneçam ali. É buscar em Deus, e se precisar ajuda, como o pastor e a pastora sempre dizem, eles estão aí, peçam ajuda. Eu já, desde a época em que o pastor trabalhava comigo, ele sabe o quanto eu perguntava para ele, ora por mim, eu fico preocupada, eu tenho pensamentos que me perturbam, preocupações de conta, de dia a dia. E a gente viu agora, nessa época de pandemia, o quanto isso atingiu as pessoas. A ansiedade e os pensamentos. As pessoas ficaram perturbadas, pensando o que ia acontecer, que iam morrer. Em vez delas acreditar, ter fé, entregar no Senhor, elas preferiram, muitas delas, muita gente até infartou, teve problemas sérios, doenças que não foram do Covid, por se preocupar, por ficar pensando. Lá em Farroupilha a gente até teve caso de um casal que se matou. Começaram a pensar, começaram a se preocupar e tiraram a própria vida. Isso tudo a gente cria no pensamento. Por isso tem que cuidar com o pensamento. Porque nada acontece assim de um dia para o outro. O pensamento, ele vai ficando lá dentro, e se tu não cuida, tu não ora, e tu não intercede para que ele não floresça com coisas ruins, ele vai cada vez mais, porque o diabo, ele é sagaz, né? Ele é esperto e ele vai ficar cutucando para te ficar pensando, para gerar no teu coração aquela raiz de amargura. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu vou falar mais uma coisa sobre como vencer os pensamentos impuros. Cuidado com o que você ouve ou escuta. Vamos lá para o Salmo 101. O que nós temos ouvido, né? Às vezes a gente ouve músicas. Quem nunca ouviu uma música, né? Uma música assim, essas do mundo, e que às vezes tem um palavreado, mas às vezes quando tu vê aquela música, ela é tão chamativa que quando tu vê, ela está no teu pensamento e tu está querendo cantar junto. Quem nunca aconteceu isso, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso é normal, isso pode acontecer. A gente só não pode deixar que essas coisas tomem conta da gente. Vamos lá para o Salmo 101, 2. Serei honesto em tudo o que fizer, quando virás. Quando virás para te encontrar comigo? Viverei uma vida correta na minha casa, e não deixarei que entre nela mal nenhum. Eu detesto as ações daqueles que se afastam de Deus, e não tomarei parte nos seus pecados. Afastarei de mim pensamentos desonestos, e não terei nada a ver com a maldade. Amém, irmãos? Olha aqui, ó. Vamos afastar de nós os pensamentos impuros. Vamos afastar o mal que nos rodeia. Não vamos deixar que as coisas que a gente ouve das pessoas contaminam a nossa mente. Os filmes que a gente assiste, coisas que a gente vê. Eu falei lá no começo, o rei Davi olhou para a mulher, um simples olhar que ele não desviou, que ele não cuidou, gerou um monte de problemas para a casa dele. Então aqui está dizendo, ó, vamos desviar do mal, para que a gente não tenha que sofrer depois as consequências. Cuidado com o que a gente ouve e vê, porque muitas vezes tem pessoas que são usadas para nos ajudar, que estão ali nos incentivando,
mas tem muitas que estão ali para nos derrubar também, que são enviadas pelo inimigo. Então a gente tem que tomar cuidado. Muitas vezes é um filme que a gente assiste, que tem coisas... Eu até tinha tentado assistir uma série um tempo atrás, e até comentei com o pastor, eu digo, misericórdia, o que era o palavreado daquelas pessoas? Eu não consegui terminar de assistir. Era uma história interessante, mas o palavreado deles me deixou constrangida. Eram umas palavras assim que não tem como repetir. Então tem que tomar cuidado com o que a gente ouve e com o que a gente escuta, porque muitas vezes os pensamentos vêm daquilo que a gente ouviu ou escutou. Amém, irmãos? Mais um passo para a gente fugir dos pensamentos impuros é fugir das más companhias. Vamos lá para 1 Coríntios. Primeira Coríntios 33. Quem nunca ouviu falar, né? Cuidado com as companhias que você anda. Cuidado com as más companhias. Nós que temos filhos, todo mundo sabe o quanto a gente fala para os filhos, cuidado com quem tu anda, cuidado com as más companhias, mas isso não serve só para os nossos filhos, serve para nós também. Nós temos que tomar muito cuidado com quem são as nossas companhias. Muitas vezes a gente acha que é o nosso melhor amigo e às vezes está levando a gente pelo caminho que não está correto. Vamos ler aqui o que diz em 1 Coríntios 33. Não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Comecem de novo a viver uma vida séria e direita e parem de pecar, para fazer com que vocês fiquem envergonhados. Eu digo o seguinte, alguns de vocês não conhecem a Deus. Nós temos que tomar cuidado com as companhias, principalmente nós que somos irmãos na fé, quando a gente anda, não que a gente não possa, tá, irmãos? Deixar bem claro, que não é que a gente não possa, a gente tem muitos amigos no trabalho, fora daqui, que não são irmãos na fé. Mas o cuidado com as companhias é cuidado quando essas companhias estão tentando te desviar do teu caminho. Quando essas companhias não estão mais te fazendo bem. Hoje mesmo uma amiga minha me pediu, Carmen, eu agi errado. Eu me afastei de certas amigas que eu tinha que estavam me fazendo mal, ela me disse. Ela nem sabe que eu vou pregar aqui hoje e tal, mas ela me perguntou, ela disse, Carmen, eu agi errado em me afastar. Acontece coisas, ela fala coisas que ela, mesmo não sendo cristã, ela não está de acordo com aquilo lá. Estava fazendo mal para ela aquilo lá. Eu disse para ela, não. Eu disse, está na Bíblia que a gente deve fugir das más companhias. Se não está te fazendo bem e tu está sentindo que não está, é melhor se afastar sim. É melhor tu se afastar do que tu cometer um pecado, de fazer algo errado. Eu disse para ela, então tu está agindo certo sim. Eu disse para ela, e peça a Deus que constranja o coração dela, mesmo que, eu disse para ela, você seja de outra religião, não importa. Esteja orando pela tua amiga, para que ela note que ela está errada. E sim, se você sentir que era uma má companhia, que não estava te fazendo bem, tu não agiu errado em se afastar. Nós mesmo, quando a gente vem para Cristo, algumas das nossas amizades, elas ficam para trás, né? Umas porque a correria do dia a dia, umas porque realmente não eram umas boas companhias, então elas vão se perdendo. E glória a Deus por isso, porque não eram umas boas companhias. Porque uma boa companhia, ela quer o teu bem. Ela ia te incentivar para fazer a coisa certa. E se ela não está fazendo isso, ela não é uma boa companhia. Eu vou ler com vocês mais um capítulo aqui, em Gálatas 6. Gálatas 6:6. Aqui diz, a pessoa
que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem a estiver ensinando. É só um capítulozinho aqui que eu quero ler para vocês. Nós que estamos em Cristo, nós temos que repartir o que a gente está aprendendo. A palavra de Deus que a gente está ouvindo aqui, as boas ações, a gente tem que repartir com os irmãos. A gente tem que mostrar para eles lá o que a gente está aprendendo aqui. A gente tem que, em vez de deixar se influenciar pelas más companhias, tentar nós levar, a influenciar eles, levando a palavra, levando as coisas de Deus para eles, tentando com que a gente consiga trazer eles também para cá, para eles entender e não continuar no erro. Amém, irmãos? Aqui tudo o que tu planta, tu colhe. Então, cuidado com o que a gente planta. Então, vamos plantar o bem, vamos semear a palavra de Deus, vamos semear o amor para que tudo cresça e floresça para o bem, né? Eu vou ler aqui, vocês não precisam abrir. Eu quero deixar algumas coisas aqui sobre os pensamentos impuros. Está escrito em Mateus 9:4. Diz assim: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Aqui mais uma vez Deus está mostrando que Ele conhece os nossos pensamentos. Não tem como nós fugir. Ele já está perguntando por que nós cogitamos o mal. É porque Ele conhece o coração de cada um. Quem cogita para o mal e quem cogita para o bem. Isso nos faz refletir em nossos pensamentos. O que ocorre na nossa mente é uma luta. Se a gente optar por pensar coisas de Deus, elevar nossos pensamentos a Ele, seguir a Jesus Cristo e a Sua palavra, nós vamos estar recebendo vitórias, nós vamos estar recebendo bênçãos. Mas se a gente plantar trevas, se a gente tiver os pensamentos, deixar fluir as trevas nos nossos pensamentos, a gente vai colher trevas, maldição. E eu creio que não é isso que a gente quer. A gente quer colher bons frutos, né? Então vamos plantar os bons frutos. Precisamos ser cautelosos com a nossa mente. Cuidado com o que estamos pensando. Precisamos fazer com que a palavra de Deus ocupe nossas mentes o dia inteiro, pois somente assim o mal será eliminado dos nossos corações. Amém, irmãos? É isso que eu quero passar para vocês. O que eu escrevi, que Deus colocou no meu coração, esse por último, que nós precisamos fazer o bem, que nós precisamos orar o tempo todo, que nós precisamos estar com o nosso pensamento voltado a Deus, orando, jejuando, cultuando ao Senhor, louvando, para que o mal não brote no nosso coração, para que os nossos pensamentos impuros não tomem a nossa vida e não nos levem para o mau caminho. Hoje era essa mensagem que eu queria deixar para vocês, que Deus colocou no meu coração. O pastor vai estar cantando agora para nós o louvor, que é para os nossos pensamentos também, para que Deus venha usar os nossos pensamentos para que a gente possa servir de exemplo lá fora. Que Deus possa olhar para os nossos pensamentos e para o nosso coração e ver que não tem o mal dentro dele, que não cresceu dentro de nós a maldade, a raiz da amargura, que a gente não deixou isso brotar. Nós precisamos ser mais voltados a Deus e menos para o mundo. Amém? Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus
sentimentos. Vem encher o vaso. Senhor Jesus. Vem encher o vaso. É o que eu mais quero, É Senhor. o que eu mais quero. Por onde tem andado, sempre está por perto. Vem encher o vaso. Vem encher o vaso. É o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre está por perto. Renova-me, Senhor. Venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Cante. Venha curar as minhas Senhor, meu Deus, feridas. vem renovar, Senhor, os Eu nossos quero corações, ser Pai. Renova, Senhor, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, eu te peço, Senhor, cuida, Senhor, de cada pensamento, Senhor. Cuida, Senhor, de cada pessoa, Senhor, que está aqui, Senhor. Cuida, Senhor, de cada um também que está assistindo, Senhor. Deus Todo-Poderoso, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor seja conosco, Pai. Que o Senhor está sempre conosco e a gente sabe disso. Mas muitas vezes, Pai, nós esquecemos de confiar em Ti, de entregar tudo a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que renove, Senhor. Renova, Senhor, renova nossos pensamentos, o nosso coração. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Eu te agradeço, Senhor, eu tenho um coração agradecido a Ti, Pai, porque Tu é bom e é maravilhoso. Eu te agradeço por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor. Amém e amém, Jesus. Senhor, renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Quero que você estenda a mão para o seu irmão que está do seu lado. Você vai orar por ele agora. Se você puder ficar de pé, fique agora. Você que está em casa, deixe o Espírito Santo tocar a sua vida. Quero que você ore por ele, ore por ela. Enquanto nós vamos louvando, você vai declarando a bênção e o milagre. Renova-me, Senhor. Venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado por este culto, muito obrigado por esta palavra. Nós te agradecemos, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Te damos graças, Pai,
porque o Senhor não tem deixado, Pai, com que o mal adentre os nossos pensamentos e domine a nossa vida, mas o Senhor tem nos feito vencer contra tudo e contra todas as coisas. O Senhor tem sido a nossa vitória, a nossa segurança e o nosso lugar de paz e de tranquilidade. Amém? Dê mais uma salva de palmas ao Senhor, aleluia. Tome seu assento, deixa eu dar os recados agora neste momento, então, querido. Hoje é quinta-feira, eu quero convidar você para no domingo às 18 horas você estar aqui conosco para nós fazermos um culto abençoadíssimo, amém? Convide pessoas. Eu quero agradecer a vida da Carmen. Carmen hoje ela se propôs fazer um vídeo, fazer um convite para virem as pessoas no culto, amém, querido? Isso é valorizar o seu ministério e valorizar esta igreja. Você que está nesta igreja como membro da igreja, compartilhe nas suas redes sociais, transmita os cultos ao vivo nas suas redes, compartilhando no YouTube, no Face. Hoje eu fiz um pedido para você falar com a sua família, falar com seus amigos, para se inscrever lá no canal. E em nome de Jesus, querido, muitas bênçãos de Deus nós vamos alcançando, porque a palavra de Deus vai sendo levada a essas pessoas e vai alcançando e convertendo e trazendo salvação, que é o mais importante. Amém? Então venha no culto de domingo, vai ser uma bênção. Você que está em oração, em jejum nesta semana, nós vamos entregar domingo aqui no culto. Vamos estar aí buscando de Deus essa unção, esse renovo. E eu tenho certeza, querido, que bênçãos de Deus vão ser derramadas sobre nós. Já estão sendo derramadas em nome de Jesus. Amém? Convide pessoas para estar aqui no domingo. Traga seus convidados, porque vai ser uma bênção. Amém? Você que está no propósito da impressora, do som, eu quero agradecer você por toda a sua fidelidade. Muito obrigado por você estar sendo fiel. E eu creio que Deus, logo mais no início do mês, nós já vamos ter essa impressora aí. Estamos esperando um pouquinho mais as entradas. E você que ainda não buscou o seu canhotinho, vá lá, busque com a Ramata ou com a pastora. Pegue, seja fiel a Deus, porque Deus só tem a abençoar você. A fidelidade com o Senhor, o ser abençoador, é algo de Deus, tá? Então, quando você abençoa, Deus vai abençoando mais ainda. Amém? Glória a Deus. Pegue nas mãos, então, a sua oferta. Você que pode ofertar neste dia. Você que quer ofertar. Irmã Carmen, passe com os envelopes, por favor. Você que vai precisar do envelope, levante a sua mão. Você que vai entregar uma oferta, um propósito. Vamos estar orando. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por todas as coisas. Bendizemos ao teu nome, Senhor, porque tu és fiel, tu és poderoso. Deus, te agradecemos, Pai, porque o Senhor, meu Pai, tem cuidado de nós, tem abençoado as nossas vidas e tem direcionado a cada um de nós debaixo do teu amor e da tua graça. Abençoa, Senhor, o teu povo, consagrando as ofertas, abençoando, Senhor, a vida profissional, a saúde, e que bênçãos de Deus, em nome de Jesus, o Senhor venha liberar e manifestar sobre nós, o teu povo, para a glória do nome de Jesus. Amém? Traga aqui à frente a sua oferta, deixa eu abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Seja fiel ao Senhor. Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado de nós, e isso é bom, querido. Isso é maravilhoso, porque é Ele quem faz. Amém? Tem alguém que teria um testemunho para dar neste dia? Amém? Alguém gostaria de dar um testemunho? Antes de eu ensinar algo que eu quero ensinar para você. Amém. Ontem pela madrugada, é isso? Eu e a pastora, foi ontem? Isso. Ontem à noite nós fomos descansar. A hora que nós nos retiramos para dormir, você tem essa atitude também de orar, de buscar a Deus. Mas uma coisa Deus me fez pedir ontem, e Deus revelou na hora. Eu estava deitado e eu estendi as mãos e toquei na minha esposa e eu disse: Senhor, cobre a minha família, cobre com teu sangue contra toda e qualquer obra do mal. Senhor, tu tens guardado a nossa vida, e eu sei que o Senhor é quem tem sustentado a cada um de nós. E amém.
descansamos, eu acordei pela madrugada, fui trabalhar. E hoje pela manhã, minha esposa conversando comigo, ela disse que era umas 5 horas da manhã. Ela sentiu nitidamente um chiado, uma ira. Sabe, alguém que vem e faz shhh, de raiva. Só que ela sentiu a segurança dentro dela. Ela sentiu como se tivesse uma couraça que protegia ela. Eu quero que você entenda o quão é importante nós termos essas experiências, porque Deus mostra, e eu estou ensinando para você, quando eu peço para você, busque revestimento de Deus, porque Satanás está irado. Satanás, ele se levanta contra mim e contra você, que temos buscado ser retos diante de Deus, santos diante de Deus. Não ande na moda, não ande com o mundo, não faça o que o mundo faz, porque aquilo que o mundo faz leva eles para o inferno. Eu quero que você entenda essa couraça. Deus nos ensina, lá em Efésios 6, ele diz que a armadura de Deus, mas eu tenho falado para você que há um círculo de anjos, um cuidado, uma unção, uma graça e uma misericórdia que tem como sido uma película, um vidro que Deus coloca sobre nós e o diabo não pode entrar, desde que nós não queiramos sair dali. Tem muita gente buscando algumas coisas fora. Tome cuidado. Eu não quero que você seja um desses que vá buscar interesses, desejos ou emoções, sentimentos, e vai lá fora buscar e não consiga mais voltar. Então eu quero te ensinar, querido, que Deus está mostrando para mim e para você, pela vida do seu pastor e da sua pastora. Se você busca e obedece, tenha concordância com aquilo que se fala aqui. Ande nessa visão, porque Deus vai cuidar de você. Deus não vai deixar nada acontecer na sua vida. Deus não vai permitir nada que o diabo se enfureça ou se levante contra você e toque na sua vida, porque Deus é quem te protege. Deus é quem está cuidando de você. Deus é o seu escudo. Amém? Muitas vezes a gente nem vê, mas Ele já livrou a gente de muita coisa. A gente nem imagina o quanto Deus tem livrado nós. Amém? Vamos agradecer ao Senhor então? Senhor nosso Deus e Pai, eu te agradeço por este culto. Pai, que o teu povo seja abençoado. Guarda eles, protege e abençoa. Que o Senhor os abençoe e os guarde diante do Senhor, da tua face venha ser derramado as suas bênçãos, para que o teu povo saiba que tu és Deus e saiba o quanto o Senhor tem guardado e protegido eles. Protege, livra do mal e os abençoa para a glória do nome de Jesus. Assim te agradecemos e te glorificamos. Que o Senhor os abençoe e os guarde para todos sempre. Amém e amém. Vão na paz do Senhor, dá a paz do Senhor ao seu irmão, à sua irmã, e já neste culto nós agradecemos a Deus. Amém.